Olá, feliz sábado para você que já está aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu não sei como foi a sua semana, né? Espero que você tenha passado uma ótima semana e que Deus tenha feito as provisões de tudo aquilo que você realmente necessitava. E se você, por pensar que ao acabar a semana que Deus não ouviu as suas orações ou não aconteceu algo que você desejasse, hoje, no sábado, é um dia qual você pode passar ao lado de Deus, orando e pedindo a Ele as bênçãos preparadas para você. Não desanime, tenha sempre confiança em Deus, tenha sempre fé em Deus, para que você possa continuar a sua jornada ao lado de Cristo. Tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito algum. Nós estamos juntos aqui para estudar a palavra de Deus. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessas aulas, né, vamos dizer assim, você pode entrar lá no YouTube, lá tem várias aulas, não estão todas lá. Esses vídeos, esses estudos estão aqui no Facebook, tá? Mas depois também você pode acessar lá o YouTube. E nós estamos aqui realizando uma série de estudos chamado Ouvindo a Voz de Deus. Eu acredito que você que tenha feito esses estudos, eu acredito que você tenha compreendido muitos assuntos ao qual às vezes você tinha dúvida, não é mesmo? Então, não perca tempo, assista aos vídeos, pega um papel, uma caneta, sua Bíblia, marca as ideias, né? Os capítulos, os versículos, para que você possa depois fazer uma revisão geral, ok? E eu também lancei aqui, alguns dias atrás, o sorteio de uma Bíblia, que é essa daqui, uma Bíblia Andrews. Eu não vou tirar ela dali, mas é uma Bíblia Andrews, né? E se você quiser participar desse sorteio, é só você deixar aqui eu quero, não precisa comentar nada, não precisa curtir o vídeo, não precisa fazer nada. Você só precisa deixar ali embaixo ali no comentário eu quero. E eu estarei sorteando essa Bíblia e enviando aí no seu endereço, caso você seja contemplado. Não vai lhe custar nenhum centavo, né? Eu vou enviar aí, se você não morar aqui, se você não mora em Curitiba ou na região de Curitiba, se você mora em outra cidade, não tem problema algum. Eu vou enviar aí no seu endereço no 0800 sem custo algum, tá bom? Então vamos lá. Então hoje nós chegamos no estudo de número 20. Estudo de número 20. É isso mesmo. Antes de eu mostrar para você o estudo aqui, eu quero fazer uma consideração para você. Você já tenha ido em algumas igrejas, algumas não, na verdade são todas, né? E aí você está louvando a Deus, orando a Deus, de repente, quando para o culto, aí vem a hora que o homem mais detesta num culto, ou que uma pessoa não gosta. É aquela horinha que mexe no seu bolso. E aí, como fica a situação? Quando o pregador, o pastor ou o evangelista, que seja, diz lá, agora é a hora de dizimar e ofertar. E aí? É a hora que o homem menos gosta, ou qualquer outra pessoa menos gosta, porque o homem ou as pessoas em geral, quando mexe no bolso delas, aí, quando estiver falando de Deus tá bom, mas a hora que mexeu no dinheiro, aí as coisas mudam. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Olha aqui, ó, sobre o dízimo, tá? Então nós vamos orar e vamos aqui entrar no nosso estudo. Feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, por estar mais uma vez nesse santo sábado aqui, no dia que o Senhor reservou para todos nós. Que bom, Senhor, estarmos reunidos em um só Espírito, Senhor, para que nós possamos Te adorar, Te glorificar, meu Pai, para que nós possamos incansadamente, meu Pai, agradecer todas as bênçãos que o Senhor tenha feito durante a semana e que o Senhor certamente fará nesse dia para cada um de nós. Fique conosco, Senhor, é que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
como eu estava falando, então, muitas vezes as pessoas têm confundido o dízimo e as ofertas com regalias, né? A Bíblia ensina que nós devemos devolver os dízimos e as ofertas, né? Porque o dízimo, ele é 10% daquilo que nós recebemos, né? Deus não pediu a metade do meu dinheiro, nem a metade também do seu dinheiro, ou seja, do seu salário. Deus apenas pediu para que você e eu ofertássemos 10% daquilo que nós ganhamos ou recebemos pelo nosso salário. Então veja bem, se você não consegue viver com 90% daquilo que Deus diz para você devolver do 100, devolver 10, se você não consegue viver com 90%, você não consegue viver com nada mais, tá bom? Então, muitas pessoas não têm conseguido aí devolver os seus dízimos porque acham que vai fazer falta, porque são maus administradores, né? Se você não consegue administrar aquilo que você ganha, se você não consegue viver com 90, não é com 10 que vai fazer a diferença, tá bom? Então, tenha isso em mente. E para nós abrir aqui esse estudo, eu vou ler primeiro aqui um verso, tá? E aí nós vamos entrar aqui no estudo. Abre sua Bíblia no Salmo 24. Olha o que diz o versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Salmo é claríssimo, dizendo que tudo que existe na terra, que existe no mundo, pertence só um, que é Deus. Não pertence a mais ninguém. Então nós somos administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui uma introdução e aí para você compreender mais sobre esse assunto. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver a virtude de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo. Ele nos fez administrador das suas riquezas, e muita sociedade singular requer que lhe devolvemos 10% dos que põe em nossas mãos, deixando o nosso encargo na administração sábia, judiciosa e fiel dos seus restantes 90%. Como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende o eterno dividendos, né? Veja, na introdução diz que nós já devemos, né? Como eu disse, no dízimo, 90%, e nós devemos viver 10%, aliás, o dízimo 10%, e nós devemos viver com 90%. Vamos lá. Como Deus manifestou seu amor por nós? É uma pergunta simples. Como que Deus manifestou o amor dele para cada um de nós? Essa resposta nós encontramos na carta de 1 a João, no capítulo 4. 1 a João, capítulo 4, no versículo 9. Olha o que diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Veja, no amor infinito de Deus, Deus mandou o seu próprio Filho, né? Ele deu ao mundo para que nós vivemos aí por meio de Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus para com nós. Então nós devemos ter gratidão para com Deus, né? E essa gratidão, como nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus por meio, o dízimo e a oferta é um meio também de adoração a Deus. Quando você devolve seu dízimo e as suas ofertas, é um meio que você está adorando a Deus, né? Quando você devolve, você está tendo gratidão para com Deus. Você
você está entendendo que tudo que vem às suas mãos foi Deus quem colocou. Olha que maravilha, né? Por que razão possui Deus direito sobre nós e os nossos bens? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o princípio, né? Depois você pode ler aí. E também aqui nós encontramos o Salmo 24, 1, né, que nós acabamos de ler, que toda a terra e o mundo pertencem a Deus. E eu também vou ler aqui o Salmo número 50, que diz aqui sobre o Salmo 50, 10. O Salmo 50, 10, também falando sobre o assunto, diz: pois não são meus todos os animais dos bosques e as alimárias e os milhares sobre as montanhas. Aqui falando sobre todas as aves, todos os animais, tudo que anda sobre a terra pertence a Deus, como diz o Salmo 24, né? Então, o Senhor, Ele é soberano de tudo. Nós devemos entender isso. Muitas vezes, as pessoas ignoram a devolução dos dízimos e das ofertas, achando que nós podemos dar, devolver. Na verdade, você não está dando nada, você está devolvendo aquilo que Deus requer. E as pessoas dizem assim que elas dão o tanto que elas quiserem. Não é verdade, né? Deus não precisa de esmola. Ageu 2,8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Então Deus não precisa de esmola. Então, se você não devolve seu dízimo, Deus não pediu 11 nem 9, Deus pediu 10. É dentro dos 10% que devemos adorar Deus, a devolução, né? Muitas vezes as pessoas acham que devolvendo R$5, R$10 está fazendo um grande favor a Deus. Você está desmerecendo a Deus, na verdade. Porque você está descumprindo uma ordem direta do Criador. Se Deus tivesse pedido para você devolver os 90% e para mim devolver os 90%, nós deveríamos devolver. Porque com certeza Ele criou o céu e a terra e tudo, o mar e tudo que nele há. E se Ele tivesse pedido 90%, nós deveríamos dar. Porque na sua soberania, Ele saberia se houvesse de faltar alguma coisa para nós, Ele supriria as nossas necessidades. Tá? Então, nós devemos ter mais fé, né? Aí vamos lá então. Aqui em Levítico capítulo 27, 30, lá fala sobre a quantidade que Deus pediu para que nós pudéssemos devolver. Muitas pessoas dizem assim, não, mas 10% não existe na Bíblia. Existe sim. Se não existisse na Bíblia, Deus nem tinha inspirado, né, os homens a escrever. Portanto, ele pediu algo que ele já tinha dado o mandato. Levítico capítulo 29, 30. Olha, diz que é dízimo. Vamos ver aqui. Levítico capítulo, deixa eu ver se é 29. 27 na verdade. Levítico 27, 30. (27:30) 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto do celeiro, do campo, como dos frutos das árvores, serão do Senhor. Santa são ao Senhor. Então, as dízimas, a palavra dízima já quer dizer 10, não é? Se você bem entende aí. E aqui também, qual é o destino do dízimo? Qual seria o destino dos dízimos? Vamos ler aqui Números capítulo 18. Números capítulo 18 vai dizer para onde os dízimos devem ser enviados. Número 18, 21. Números capítulo 18, versículo 21, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, a tribo de Levita, portanto, é que é só a única tribo de Levita tem o sacerdócio, né?
para que eles não tinham herança alguma em nenhuma terra, porque eles deveriam viver do trabalho da tenda da congregação, né? Eles faziam o serviço e recebiam por isso. Eles podiam comer das coisas santas, porque por isso que a tribo de Levi Deus separou. Era a herança de Deus. Eles cuidavam das coisas sagradas e comia ali das coisas que vinham ao templo, tá? Para você entender. E também aqui há um verso em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. 1 Coríntios 9, 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre o assunto. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Assim ordenou o Senhor os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu quero dar uma paradinha aqui. Eu quero comentar algo muito sério para você, tá? Que agora vem uma pergunta a qual muitas pessoas têm dúvida. Eu vou ler o Antigo Testamento. Nós estamos trabalhando com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, né? Sobre os dízimos. Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, há uma pergunta e as respostas e a razão, né, para isso. Muitas pessoas sinceras têm devolvido os seus dízimos. Honestamente e sinceramente. Só que também existe muitos falsos pregadores por aí fazendo mau uso do seu dízimo. E eu quero deixar aqui registrado para você, colocar na sua mente, imprimir na sua mente esse assunto. Veja bem. Muitas pessoas pensam equivocadamente assim, ó. Eu já cheguei a pensar assim também. Olha, eu vou devolver o meu dízimo nessa igreja. Bom, depois que eu devolvi, eles fazem o que quiserem. Eu não estou nem aí mais. Eu lavei minhas mãos. O importante é eu devolver. O assunto agora é ele e Deus. Olha, eu tinha esse mesmo pensamento. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu aprendi diferente. Que está errado. Se você sabe que o lugar que você está depositando o seu dízimo, que você está adorando a Deus, você está entregando seu dízimo e oferta, e os dirigentes, os pastores estão fazendo mau uso do seu dinheiro, e você sabe disso, você está pecando. Por que você... Não, Alessandro, eu não estou, porque eu estou devolvendo, eu faço o que quiser. Não, senhor, e não, senhora. Não é assim que faz. Se você sabe que os pastores estão fazendo mau uso do seu dinheiro, e você está colocando o seu dinheiro lá, devolvendo o seu dízimo, você está fazendo o mesmo que eles estão fazendo. É como uma pessoa roubar um carro, e você saber que aquele carro é roubado, e você comprar ele, mesmo sabendo. É tanto culpado quem roubou, tanto culpado quem está comprando. E hoje existe por aí as pessoas comprando fazenda, carrões, casa, investindo, empregando seus filhos nas igrejas, né? Que é uma empresa. O cara abre lá, coloca sua filha, o seu filho para trabalhar na igreja para viver dos dízimos. A Bíblia não ensina nada disso. Diz que o pregador, o sacerdote, o pastor deve viver do evangelho, né? Agora já estão empregando seus filhos, suas filhas, seu genro. Então, veja, aliás, estão fazendo até muito mais do que isso. Agora, né, nesse tempo que nós estamos aí para chegar na política, a igreja deixou de ser uma igreja. Agora virou o trampolim político. Antigamente tinha o showmício. Não sei se você... Comício, showmício. Você conhece bem essa palavra. Hoje não precisa, hoje não tem mais na rua. Na rua você não encontra mais. Se você quiser assistir um showmício, só você entrar dentro de várias igrejas aí, você vai assistir. Tá? Isso eu falo com todo carinho para vários pastores que saiu a candidata a vereadores. Eu sinto muito, esse título não cabe a você. De pastor, não. Você pode ser uma outra coisa menos pastor. Não mancha o nome daquilo que Deus disse que os escolhidos seriam um pastor. Você está manchando o nome desses pastores sinceros que vivem do evangelho.
Então, você pode ser qualquer outra coisa, menos pastor, né? Então, se você aí quer fazer da sua igreja um trampolim político, você faça. Mas tire da sua mente, desencadeia, tira as algemas das pessoas que estão aí te assistindo. Tá? Eu falo com todo carinho porque no juízo final você vai prestar uma conta terrível com Deus. E aquele que vai lhe pedir, ele sabe todas as coisas. Tá bom? Então vamos lá. Então, cuidado ao devolver os seus dízimos e a oferta, devolver em certos lugares que estão fazendo mau uso do seu dinheiro. Tá bom? Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, há uma pergunta, tem aqui. Diz assim: roubará o homem a Deus? Tem como o homem roubar a Deus? Obviamente que não, não há possibilidade alguma. Tem uma pergunta e aí em seguida vem as respostas. Olha lá. Roubará o homem a Deus? A pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, vós e as nações todas. E aí no versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, se eu não abrir. Provar-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu, me derramará bênçãos sobre medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vinde do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler até no 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É muito importante esse texto, quando diz: trazei todo os dízimos à casa do tesouro. Há uma tesouraria, há um lugar que as pessoas depositam o dinheiro e ali faz o que deve ser feito com o dinheiro dos dízimos, que é para a manutenção da igreja, manutenção do pagamento dos pastores, que eles vivem do evangelho, né, e reparação do templo, né, da igreja. Não é para comprar carro, né, igual você vê muitas pessoas aí. Pede todo o seu salário, pede todo, e quando você precisa um dia de uma cesta básica, você bate no mesmo lugar onde você era dizimista. Agora, às vezes você não está tendo condições, mas está desempregado, bate lá e pede algo, as pessoas fecham a porta na sua cara e dizem que o pastor não está, não é? Então você talvez já tenha passado por essa experiência. Então, ore a Deus para que você possa ver, para você entender se onde você está realmente depositando os seus dízimos e a oferta, se a pessoa está fazendo a obra de Deus ou está fazendo a obra por si só, né? Antes de adorar a Deus com a devolução fiel sistemática dos dízimos e oferta, devemos entregar-lhe. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 8, na verdade, 2 Coríntios 8, 5. Vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, diz assim: e não somente fizeram como esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Veja que as pessoas, quando Paulo está falando assim, primeiramente deram a Deus, depois deram a nós. Primeiro fizeram o dízimo, devolveram o dízimo, depois ajudaram com as ofertas para ajudar o povo da Judéia, né, o povo de Macedônia aqui. O Paulo pediu uma coleta, e aí para levar para a igreja de Macedônia. Então, veja, olha que interessante o texto. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Veja que maravilha. Primeiro dizimaram, que é correto, fazer para Deus, e agora também ajudaram a igreja pela sua própria vontade, pela vontade de Deus, né? Nós devemos dizimar e ofertar sempre, né? E aí, para que Deus, como ele diz, para que eu repreenda o devorador. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente, tá? E aqui também
no mesmo aqui, ó, no mesmo texto, no versículo 7, também diz assim: como porém em tudo manifestai superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundei nessa graça. Quando você entende o plano da salvação de Deus para a sua vida, que nós entendemos que somos salvos pela graça, a graça faz parte da devolução do dízimo e da oferta. Você sabia disso? Porque se eu entendi que eu sou salvo pela graça, se eu estou vivendo a graça que Deus me deu, eu fui transformado, eu estou dizimando porque eu entendi o plano de Deus. Não é pelas minhas obras, mas é pela minha fé. A graça, eu tenho fé. Pela graça sois salvo mediante a fé. Né? Até tem um pensamento aí que eu escutei um pastor falando: se a graça de Deus não transformou o seu coração aí, você não recebeu graça alguma. Se você continua na mesma ignorância que você estava antes, você não recebeu graça alguma, porque a graça transforma as pessoas. Tá? E aí, aqui, Deuteronômio capítulo 16, há uma passagem muito importante em Deuteronômio capítulo 16. Vamos ver aqui. Deuteronômio capítulo 16. Vamos ver aqui os versículos 17. Deuteronômio 16 e 17. Bem facinho o texto. 16, 17. Deuteronômio capítulo 16, 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que se possa dar, segundo as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Você sabe por que Deus pediu 10%? Deus não pediu 11, nem 12, nem 13, nem 15, nem 50, nem 90. Como o texto diz, cada um dá com aquilo que Deus oferecerá a proporção em que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos. Se você ganhou um salário de R$1.000, você deve dizimar 10%. Você deve dizimar R$100. Aí a oferta fica por sua conta. Veja, tem algo que Deus deixou por sua conta. Tem algo que Ele requeriu, que Ele deu ordem, ordenou. Olha, 10% é do seu salário. Mas as ofertas ficam por sua conta. Então, às vezes você ganhou R$1.000 e sentiu às vezes você ganhou R$1.000 e dizimou 10%, R$100. Mas aí Deus tocou no seu coração que agora você quer ofertar R$200. A oferta fica por sua conta. Você pode ofertar. Você pode ofertar 200, 100, 50, 20, 10, conforme você queira. Tá? É muito importante nós estudarmos esse assunto, embora quem gosta muito desses assuntos são os pregadores, né? Porque o Antigo Testamento para eles não serve mais, mas a parte de Malaquias capítulo 3 de 8 a 10 tem muita relevância, né? Porque fala em dinheiro, e tudo que fala em dinheiro envolve muitos pastores charlatães por aí, tá? E aqui Deuteronômio capítulo 17. Na verdade, deixa eu ver aqui qual que é o. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio capítulo 16, 17 nós leu. Agora nós vamos ler aqui, não é Deuteronômio. É 1 Coríntios capítulo 13. Né? 1 Coríntios capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Malaquias. Nós vamos ler agora, na verdade, Ageu capítulo 1. Vamos ler aqui o livro de Ageu. Ageu
é um livro muito importante, aonde ali eu acabei abrindo esse estudo, dizendo que Deus é dono do ouro e da prata, né? E Ageu capítulo 1, ele vai dizer assim que muitas pessoas colocam o seu salário em saquetel, ou seja, em sacola furada. Vamos ler aqui Ageu capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Tens semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chegar para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Muitas pessoas têm recebido salário e têm colocado, como diz aqui, em sacola furada. Você conhece pessoas que trabalham o dia todo do mês, trabalha 30 dias do mês, sem faltar um dia. Aí chega no final do mês, ainda está faltando dinheiro para pagar as contas, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, nada sacia, nada. Por quê? Porque as pessoas têm colocado o seu dinheiro em saquetel furado, têm envolvido em festas, né, em andança por aí, fazendo tudo que é do mundo. Trabalham para ser escravo. Aí quando vai na igreja, simplesmente arranca do seu bolso 5 reais, 10 reais e dão como dízimo, achando que está fazendo um favor para Deus. Isso é o dízimo. Aí você olha, parece que na casa das pessoas parece que tem um devorador, de verdade, porque nada sacia a pessoa. Tudo que trabalham é gasto. Não consegue manter as suas contas em dias. A casa está sempre faltando mantimento. Por quê? Porque coloca o seu salário no lugar furado, não a fundo nesse saquetel. As pessoas trabalham para seu divertimento. Quando Deus disse, quando você honra Deus com os seus bens, que na verdade são tudo de Deus, mas Deus coloca na sua mão, como é que Deus vai colocar uma cidade nas suas mãos para você governar se você não sabe governar a sua casa? Como? Então, ele diz assim, tudo que eu vou colocar na sua mão, eu quero que você dizima. Então, se você não é fiel para com Deus, como você quer que Deus seja fiel para com você? Ai, Senhor, eu queria tanto ter algo assim, me ajude. Quanto mais você tem, mais você gasta. As festas, orgia, por aí, bebedeira. Para bebedeira não a fundo. Mas quando vai na presença de Deus, 10 reais. É uma vergonha isso daí. A pessoa deveria ter vergonha. Quando estão com os amigos em divertimento, enfia a mão no seu bolso, arranca o seu cartão, arranca dinheiro para mostrar que você está bem e paga bebida, e paga isso, paga aquilo. Mas quando vai na igreja, aí você fica com vergonha de tirar 10 reais do bolso e dá. Por quê? Porque você sente no seu coração que lá fora você coloca bastante dinheiro, mas ali para Deus, para pagar a água que você bebe na igreja, o banco que você senta, a luz que está te iluminando, né, a limpeza da igreja que você talvez muitas vezes entra com o pé sujo, tem alguém para limpar. Isso você não leva em consideração. Nós temos que ter a visão das coisas, não podemos ser ignorantes com as coisas de Deus. Então, rever bem. Muitas pessoas hoje colocam o seu salário num saquetel furado. Realmente, nada sacia. O texto de Ageu, capítulo 1, versículo 6, é claríssimo. Dorme numa cama, não te dá o sono, se veste, mas não se aquece. E tudo isso é verdade. E em Ageu capítulo 2, versículo 8, diz que todo ouro, toda prata a mim pertence. Né? É isso que está dizendo o texto. E agora nós vamos ler aqui o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9. Né? E tem um texto, esse texto de 2 Coríntios capítulo 9. Né? Nós vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 9, o que Paulo diz sobre o viver do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui
Paulo está dizendo, não está dizendo sobre o dízimo. Não está dizendo que cada um dá segundo que propôs no seu coração. Paulo está dizendo de uma oferta. Não é dízimo, porque dízimo é 10%. Então eu não posso dar lá o tanto que eu quero. Paulo está fazendo uma coleta e ele está dizendo, contribui com o que vocês têm. É uma coleta. Muitas pessoas usam esse verso equivocadamente, dizendo, tá vendo, o apóstolo Paulo ensinou que devemos devolver conforme a gente quer. Não é verdade, aqui é uma coleta para ajudar outra instituição. Não é sobre o dízimo que Paulo está falando. E Deus agrada com aqueles que dão com alegria. Quando está fazendo uma coleta numa igreja ou em algum lugar, você dá aquilo que você quer. Ninguém estipula um valor. Quando a pessoa faz uma vaquinha aí na internet, ninguém fala de valores. Você tem ajuda com 50 reais. Ninguém coloca valor. As pessoas colocam assim, você ajuda com aquilo que você tem. Então, se é o propósito de Deus colocar no seu coração que você deve ajudar com 10 reais, você ajuda. Se colocou no seu coração para você ajudar com 1, ajuda. Se colocou para você doar 1.000 reais, você doa. Tá? É isso que Paulo está dizendo aqui no texto. Paulo está dizendo para você dar o que você quer. Para isso, Deus já deixou estabelecido os 10% do dízimo. A oferta, sim, você dá como você deseja. Aí, Malaquias, nós já lemos. E aí nós vamos ler aqui, para nós encerrarmos aqui, Provérbio capítulo 3, né? Versículo 9. Provérbio capítulo 3, versículo 9. Provérbio capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Veja, honra o Senhor, honrar o Senhor com todas as primícias da sua renda. Quando nós recebemos o nosso salário, é tão gratificante você devolver o dízimo e dizer assim, Senhor, receba esse dízimo aqui, Senhor, que eu estou te devolvendo porque é seu, porque não é meu, né? E aqui em Atos capítulo 17, 30, olha que texto em Atos 17, 30. Atos capítulo 17, 30 diz assim, para nós aqui já encerrarmos esses estudos. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, se você está fazendo parte de um corpo da igreja, você está fazendo parte do corpo de uma igreja, está dizimando, se você nunca dizimou ou nunca ofertou na sua vida, ore a Deus, se arrependa, para que você seja uma pessoa, através de você as pessoas veem que você tem gratidão para com Deus. Muitas vezes nós deixamos de ofertar e dizimar. Isso é um grande erro. Como eu disse, tem que saber aonde você está colocando o seu dízimo e as suas ofertas. Muitas pessoas estão usando de má fé a sua fé e fazendo com que você deposite, que entregue algo para satisfazer o ego deles. Paulo vai trabalhar muito, segundo Coríntios, né, sobre os falsos ensinos. E até hoje nós temos aqui. Muitas pessoas têm assistido esses vídeos meus. Muitas pessoas às vezes não concordam com tudo que eu falo aqui. Mas eu quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui está baseado na palavra de Deus. Ore a Deus quando for devolver o seu dízimo e a oferta, para que Deus ilumine a sua mente, para que quando você for dizimar e ofertar, você saiba exatamente para onde está indo o seu dinheiro. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar algo muito importante para você aqui, tá? Na igreja adventista do sétimo dia, todo o dízimo e a oferta tem destino certo. Os pastores adventistas, eles vivem do evangelho. Os pastores adventistas não vendem nada, nem bala,
nem roupa, não pode ter outra atividade sem ser o pastorado. Eles vivem para a obra de Deus. Eles vivem para a obra de Deus. Eles não podem ter um serviço paralelo. E todos os pastores adventistas têm o mesmo salário, seja ele pregando para 1000 pessoas, seja ele pregando para 10 pessoas. Os salários são iguais. Existem muitos pastores adventistas ricos, que já vêm de berço a sua riqueza. Mas os pastores que veem de família humilde, eles têm um salário a qual Deus não deixa de ser envergonhado. Não falta nada na mesa deles. Eles têm, talvez cada um deles tem que ter um carro para deslocamento, né? Mas Deus tem honrado a cada um deles. Não é eles que ficam com o dinheiro, não é o pastor da igreja adventista que pega o dinheiro e sai gastando por aí. Igual faz muitos pastores por aí, comprando carrões, comprando casa em praia, comprando isso, comprando aquilo, tudo com o seu dinheiro. E você sabe disso aí, mas continua dizendo assim, não, mas é para isso mesmo. Não oferece nada, um estudo de qualidade na sua igreja, não tem uma aplicação para ampliar as suas igrejas. A igreja está caindo, eles estão pedindo dinheiro, não sei para quê. Então cuidado onde você está depositando seu dinheiro, toma muito cuidado, ore a Deus. Não caia nessas ideias desses vários pastores que tem por aí, não caia nas ideias deles. Ore a Deus, pegue a sua Bíblia, olha aqui, ó. Pegue a sua Bíblia e ore a Deus. Veja o que Deus tem falado para você. Pegue todos esses versos que eu acabei de citar aqui e leia. Tem até um texto em Deuteronômio, capítulo, se não me engano, capítulo 17 ou 18, ali 16, que diz que quando você entrar na terra que Deus te deu, que você não acha que foi pelas suas forças, porque é Deus que dá a força para você. Então veja bem, então você tem que ter isso em mente, né? Não caia nessa conversa fiada aí, que você tem que dar sua casa. Tem muitos pastores pedindo casa, carro da pessoa aí. Se Deus colocou nas suas mãos, como é que Deus vai querer que você coloque sua casa dá sua casa para os outros? Então não caia nessas lábias que tem muito por aí, tá? Continue estudando a palavra de Deus para que ninguém vos engane. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Continue estudando a Bíblia. Continua, se você é um dizimista fiel, continue dizimando, que Deus tem muitas bênçãos para te dar. Eu acredito que Deus só coloca nas suas mãos se você é um servo fiel a Deus. Porque Deus jamais vai te confiar um bem sabendo que você é infiel. Isso não existe, tá? Então, ore a Deus, seja fiel a Deus, nos dízimos e na oferta. Feche seus olhos com a sua fronte que eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por mais esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que tudo que está nas nossas mãos provém de Ti. Nada fazemos por força nossa, meu Pai. Nós não temos a capacidade. Como disse João capítulo 15, Senhor, nós temos que estar ligado na videira, que é a videira verdadeira que é Ti. Só o Senhor, meu Pai, pode fazer as provisões que nós necessitamos. Que nós sejamos fiel a Ti, meu Pai, assim como o Senhor é fiel a nós. Que o Senhor nesse dia derrama todas as bênçãos, meu Pai, sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te espero amanhã para um próximo estudo. Que Deus te abençoe.